Por que devemos cumprir a lei dos 10 mandamentos se todos eles resumem-se em amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos? Jesus foi pregado na cruz para deixarmos a lei, pois ele foi sacrificado por nós para vivermos não preso à lei, mas livres da lei. Se seguirmos a lei, seria olho por olho e dente por dente. Se eu não guardar o sábado, vou ser destruída? Professor, a gente percebe em todos os lugares quando a gente vai, sempre a questão da lei é muito presente, mas a tônica de tudo isso, guardar ou não guardar a lei, acaba esbarrando-se no sábado. Aí até parece que nós falamos muito sobre o sábado, mas acontece que as dúvidas relacionadas à guarda da lei sempre acaba esbarrando no 4º mandamento. Então muitas vezes não tem como a gente fugir do assunto. Como a gente pode explicar para Débora aqui a questão dos 10 mandamentos com relação ao que Jesus falou, que ame a Deus e também o próximo como a si mesmo. Veja bem, irmã Débora, vamos analisar aqui a sua questão. Primeiramente, se os 10 mandamentos foram resumidos em 2, isso é uma prova óbvia de que eles não foram abolidos. Por quê? Qual é a necessidade de Deus resumir algo que foi abolido? Não tem lógica. Quando Deus resume em 2 os 10 mandamentos, Ele está demonstrando que esses mandamentos continuam em vigor. Veja, o Mateus 22, 36 a 40, né, quando fala amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, é um resumo dos 4 primeiros mandamentos da lei, do decálogo, né? Amar ao próximo como a si mesmo é um resumo dos últimos 6. Para você ter uma ideia, Paulo, em Romanos 13, ele chegou a resumir os mandamentos em 1. Olha o que diz aqui Romanos 13, 8 em diante. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. Veja, Paulo resumiu em 1. Então quer dizer que se ele resumiu em 1, vamos deixar o resto de lado? É óbvio que não. O resumo da lei é uma prova de que a lei continua em vigor. Agora, um outro detalhe, irmã, importante. Você precisa entender que quando Jesus nos libertou da lei, Ele não nos liberta das exigências morais da lei. Ele nos liberta da condenação da lei sobre nós. Então você precisa fazer essa diferença importante. Eu vou ler aqui um texto para você que é importante para essa compreensão e que infelizmente é muito distorcido no meio religioso e sem necessidade, porque se analisarmos o texto no seu contexto, veremos que não vai ter problema algum. Por exemplo, Efésios capítulo 2, no versículo, vou ler para nós aqui, ó. Não é Colossenses que eu quero, é Colossenses 2,14. Olha o que diz esse texto aqui, ó. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Aqui Paulo fala claramente que Deus está cravando na cruz a condenação da lei sobre nós. Por quê? Esta palavra no grego, escrita de dívida, a palavra quirógrafon, se refere a uma espécie de uma nota promissória. Quando você e eu pecamos, de acordo com Romanos 6, 23, o nosso salário é o quê? A morte. Então nós tínhamos uma nota promissória, nós temos um débito para com Deus após o pecado. E qual é o débito? A nossa própria vida, a vida do pecador. E o que Paulo fala aqui é que quando Cristo crava na cruz esse escrito de dívida, ele está cravando a condenação da lei sobre nós. Mas ele não está nos desobrigando de seguir aos princípios de Deus. Por quê? Hebreus 8:10. Hebreus 8:10 diz que neste novo concerto, a lei de Deus é impressa no coração do crente. Olha o que diz aqui. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escrevereis em seu coração. De que modo a lei vai ser abolida? E como que alguém vai provar
que dessas leis que Deus vai escrever no coração do ser humano, 9 vão ser escritas e só o sábado vai ser tirado fora. Não tem lógica isso, ok? Então, minha querida irmã, mesmo a salvação sendo um dom de Deus, nós não podemos tirar fora a lei de Deus da nossa vida. Óbvio, a nossa obediência é imperfeita, ela vai sendo aperfeiçoada ao longo da vida. E quando erramos, é a graça de Jesus que cobre nossos pecados e nos dá uma nova chance. Agora, a solução para o seu e meu problema, irmã, não é tirando a lei de Deus da nossa vida. A nossa solução é irmos a Jesus. A lei, mesmo não sendo um meio de salvação, ela é um espelho. Você olha para ela e diz assim, nossa, eu estou mal na parada, diríamos assim. E quando você reconhece que está mal, aí você vai a Jesus. Então, aceite a lei na sua função correta e você vai ter uma excelente experiência cristã com Cristo.